Olá meus amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivente Urbano, hoje sendo gravado ao vivo para vocês. O que eu trago hoje para vocês na nossa série de Faça Você Mesmo? Eu não vou trazer imagens detalhadas, estamos aqui na minha bagunça particular, tá? No meu muquifo, e eu vim trazer para vocês um trabalho que eu estava fazendo e algumas dicas e detalhes, tá? E até mesmo situações que podem ocorrer quando você também estiver fazendo esse mesmo trabalho, certo? Eu estava realizando o projeto de uma faca. Quem viu no Facebook, quem me acompanha no Facebook, se você não acompanha, na descrição do vídeo vai estar lá o link lá do Face, da página, do grupo, tá? Quem me acompanha viu que eu estava produzindo uma faca. Foi realmente uma grande epopeia. Não foi fácil. Quando você não tem todas as ferramentas adequadas para fazer um trabalho, dificulta muito a vida da pessoa, mas não é impossível, nada é impossível, tá? Só a falta de algumas ferramentas vai tornar o trabalho mais demorado e muitas vezes mais difícil. Sobre a questão de confeccionar facas, você não precisa ser um mestre. Eu não sou um cuteleiro, não sou um cuteleiro, nunca fui. Talvez um dia adquira o conhecimento suficiente para ser um. Mas o que eu quero mostrar com esse vídeo é que todo mundo com boa vontade tem capacidade de produzir alguns materiais, inclusive facas, né, que são objetos de tanto desejo dentro, vamos dizer assim, do quesito equipamentos em termos de sobrevivência. A faca que eu fiz, eu vou mostrar o resultado final aqui para vocês em primeira mão, certo? Essa aqui foi a faca que eu produzi. Para vocês que viram esta faca no Facebook, vocês viram ela em várias partes do acabamento. O pessoal que está nos grupos de sobrevivência que eu estou também, eu lancei, e lancei com o maior orgulho, porque foi muito trabalho, muita dedicação, muita dificuldade, muito sofrimento, muita bolha na mão. Exige isso, tá? Esse esforço é exigido se você quer produzir. É claro, eu quero trazer essas dicas para você para facilitar a sua vida e talvez não pegar tanta bronca quanto eu peguei fazendo essa faca aqui, certo? Para mostrar em detalhes a faca para vocês, vou aproximar aqui do vídeo, tá? Eu fiz uma faca de aço 5160, tá? Isso aqui era a mola de mercedão, tá? Mola de caminhão. Eu comprei um pedaço de mola de caminhão, certo? Numa dessas lojas de mola que tem aí, né, em beira de estrada. Comprei um pedaço, porque as molas eventualmente acabam quebrando, são substituídas, e aquele resto da mola você também pode comprar, ou às vezes até acaba ganhando na oficina. Se você pedir, eles dão. Eu comprei, eu paguei R$10 num pedaço de feixe de mola, tá? O feixe de mola tem 10 milímetros de espessura, então obviamente a faca ficou com 10 milímetros de espessura na parte mais grossa aqui do dorso dela, certo? O tamanho desta faca, ok? Vou pegar o meu paquímetro aqui. O tamanho da faca, o tamanho total dela, vou medindo as partes aqui. O tamanho total da faca, de ponta aqui até o cabo, tá? São 13 centímetros. Da ponta até o cabo aqui onde vocês estão vendo, dá 13 centímetros. E o cabo dela, até o final, ficou com 11 centímetros e meio, tá? De cabo, 11 centímetros e meio de cabo. Então é uma faca relativamente pequena, não é uma faca grande. O que tornou uma faca muito robusta, tá? Muito bruta, porque imagina uma faca de 10 milímetros, só que num tamanho pequeno. E era essa a ideia que eu tinha na hora de produzir, tá? Aqui, ó, a espessura maior da faca, tá? Vamos dizer a largura, tá? A espessura é 10 milímetros. A largura da faca ficou com 5 centímetros e meio na parte mais larga. É realmente uma faca muito bruta e ficou realmente pesada, tá? Nem pesei ela, não tem nem como dizer para vocês quanto de peso ela tem, porque eu não cheguei a pesar ainda. Eu terminei essa faca ontem, certo? O cabo eu utilizei embuia, tá? O cabo é feito em embuia e preso com pinos de aço, tá? Prendi ele com pinos de aço e deixei um furo aqui para passar um fiel, um lanyard, tá? O rebaixo do fio, certo?
O rebaixo do fio aqui, ele é um rebaixo partial flat, tá? Ele começa a fazer o rebaixo da metade da faca para baixo, tá? Começa a fazer o rebaixo da metade aqui em diante, ó, daqui do ponto, e isso faz um partial flat. É um fio, fica um fio relativamente fino, tá? Um fio pode-se dizer que com a possibilidade de uma afiação como navalha. Então, apesar de ser uma faca pesada, é uma faca que, apesar de você poder dar pancada, é uma faca que vai ser feita para você também realizar cortes com mais suavidade. É uma mistura meio estranha, você pegar uma faca bruta e misturar suavidade no corte. Mas, cada louco com a sua loucura, e essa foi a minha, certo? Para produzir a faca, os detalhes dessa são esses. Aço 560, foi temperada e revinida, tá? Têmpera total. Eu fiz uma têmpera total nela. Não quis fazer uma têmpera parcial, tá? Uma têmpera localizada. Eu quis temperar o aço inteiro e fiz o revinimento inteiro, porque eu acho melhor, porque evita menos defeitos no aço, certo? Ok. No caso, para produzir a faca, eu mostrar a faca para vocês, legal, ficou uma faca realmente bruta, bonita, tá? O acabamento eu fiz com percloreto de ferro, tá? Para deixar esse acabamento cinza, ou um acabamento praticamente sujo. Para mim tem uma aparência, um acabamento sujo, porque ele fica cinza assim, mas ele fica com alguns detalhes na lâmina, tá? Usei percloreto de ferro. Mas vamos aos detalhes para produzir a faca. O que eu posso dar de dica para vocês começarem a produzir uma faca dessa aqui? Primeira coisa, passo a passo, vamos lá. Como que eu comecei a produzir essa faca? Tá? Por que eu não fiz detalhes e imagens para vocês aqui? Porque deu tanto trabalho que ou eu gravava ou eu fabricava. Não dava para fazer as duas ao mesmo tempo. Era praticamente impossível. Mas eu vou explicar para vocês como eu fiz e com isso tentar dar algumas dicas para vocês do que é possível e o que não é possível se fazer e com quais ferramentas você pode fazer. Primeira coisa que eu fiz foi escolher o desenho da faca, tá? Você escolher o desenho da faca é o primeiro passo, você tem que definir o que você quer, tá? Para escolher um desenho, você não precisa ser artista. Se você entrar na internet, você fizer buscas no Google por projetos, projeto de faca, ou até mesmo o desenho de uma faca assim plana, né, nessa posição bonitinha, você consegue tirar o desenho dela. Ou, como eu falei, entrar na internet e você vai achar muitos projetos de faca já prontos para você fazer, certo? Então você tem que primeiro definir, certo? Definir o que você vai fazer com a tua faca, certo? Qual faca você vai produzir. Escolher o desenho já é o primeiro passo. Nesse caso aqui, eu não escolhi um desenho, eu mesmo desenhei a faca no papel. Eu desenhei várias vezes até acertar o que eu queria. Para quem viu o desenho lá no Face do modelo Insurgência que eu produzi, isso aqui foi uma adaptação daquele modelo com as ferramentas que eu tinha disponíveis para produzir, tá? Então, escolher o desenho, você vai escolher o material em que você quer fazer a tua faca. Eu utilizei aqui no caso mola de caminhão, 10 mm, tá? Você pode utilizar um aço mais fino, tá? E vai escolher o aço também, tem aço 560, tem aço 1040, você vai escolher o aço que você quer utilizar para fazer. Vai escolher, geralmente você vai utilizar aço reaproveitado, disco de arado, tá? Disco de serra, tá? Mola de caminhão, mola de Kombi, certo? Você vai utilizar algum tipo de aço reaproveitado. O que eu dou dica para vocês que vão começar a produzir, não façam a loucura de escolher um aço tão grosso como eu escolhi, porque vai ser sofrido para fazer, bem sofrido, certo? Então você vai passar um cortado para produzir tua lâmina, ok? Então se você está começando, quer fazer uma experiência, use um aço mais fino. Eu fiz loucura em pegar 10 mm e eu já imaginava a bucha que eu ia pegar para fazer, tá? Eu estou falando isso não como cuteleiro, porque eu não sou, estou falando isso como amador, como quem vai produzir no quintal de casa. E é com essa base que eu quero dar para vocês. Então escolhe um aço mais fino, não escolhe um aço grosso demais, porque quanto mais grosso o aço, mais você vai dançar para cortar ele, correto? Beleza, escolher o aço que você quer, de preferência dou a dica, escolha o mais fino. Vou fazer outras lâminas e vou utilizar um aço mais fino, e outra dessa aqui, tão cedo eu não vou fazer.
tá? Quem sabe daqui a algum tempo eu tenho mais dessa mola aqui, talvez eu faça alguma outra coisa, até uma faca menor, alguma coisa assim do gênero, tá? Mas tão cedo não quero pegar aço grosso desse jeito. Prefira lá uns 5 milímetros, 4 milímetros, que vai te facilitar e você vai pegar bem a manha. Escolher o aço que você quer. Quando você está trabalhando com aço reaproveitado, você vai pegar o aço já temperado, tá? O aço já temperado, certo? Ele vai ser duro que é um cacete, entendeu? Aí você, mas eu peguei um disco de serra e eu consegui cortar. Consegui ir lá e cortar o aço, né? Para cortar esse aço, você vai utilizar... O ideal é que pelo menos você tenha uma esmerilhadeira, tá? Uma esmerilhadeira. Disco de corte e disco de desbaste vão ser fundamentais nesse trabalho. Eu posso fazer com a serrinha, né? Com a serrinha de mão, arco de serra, tu pode até fazer. Mas se com a esmerilhadeira já dá trabalho, com arco de serra vai ser mais difícil. Se tu quer fazer com a serrinha para cortar o aço, então tu pega e usa um aço mais fino. Não use um aço grosso para não sofrer, tá? Mas o ideal é tu ter uma esmerilhadeira. Uma das ferramentas interessantes para te começar a trabalhar. Esmerilhadeira. Tem um vídeo aqui no canal de uma esmerilhadeira bacana, que foi, por sinal, a que eu usei para fazer isso aqui, que é a minha esmerilhadeira da Black & Decker, tá? De 4,5 polegadas. Escolher o aço tem um determinado... Ele é duro, ele está temperado. Você está reaproveitando o aço. Então o ideal é que você tire a têmpera do aço. Você vai normalizar aquele aço, tirar a têmpera dele, fazer praticamente o que chama de recozimento, tá? Então você tem que deixar o aço mais doce, mais mole de se trabalhar. Como que eu fiz isso, que é como você pode fazer isso também. Como que eu fiz para tirar a dureza desse aço aqui? Eu usei a churrasqueira da minha casa, tá? A churrasqueira, sim, a churrasqueira e no carvão. Eu até brinquei com o pessoal, numa das lives aqui que eu fiz, que a faca chegou a sair com cheiro de linguiça de dentro da churrasqueira, tá? Por causa da gordura do fundo, certo? Então, eu usei a churrasqueira. Então tu vai botar carvão, vai colocar fogo na churrasqueira, tá? Normal. Só que só a queima do carvão não vai chegar a aquecer a tua lâmina ao ponto de destemperar ela, tá? Então tu vai ter que acelerar o aquecimento dela. Como que você vai fazer isso, que é como eu fiz, tá? Então botou fogo na churrasqueira, tu vai botar o aço dentro da churrasqueira, certo? Pedaço de aço que você quer. De preferência já tente cortar um pedaço dele, né? Geralmente é um quadro, um retângulo, e colocar na churrasqueira, certo? Pega isso aqui, coloca um secador de cabelo, pega um secador de cabelo e coloca no carvão, virado para o carvão, para soprar ar no carvão, para acelerar a queima. Isso vai acelerar a queima do carvão e vai elevar a temperatura da tua churrasqueira, tá? Para chegar ao ponto, para nós podermos fazer aquele recozimento, para deixar o aço mais mole, você vai ter que chegar em torno de 700 graus, aí, um pouco mais, certo? Numa churrasqueira é difícil isso, mas com o secador de cabelo você pode conseguir. Mete o secador de cabelo. Na verdade, eu no caso não tenho nem o secador, eu tenho uma pistola de pintura e ela sopra ar. Então eu peguei, tirei a mangueira e taquei lá para soprar, para elevar a temperatura e poder aquecer, no caso, a barra de aço. Aquecendo a barra de aço ao ponto dela, quando chegar no ponto, você vai ver que ela fica laranja mesmo, tá? Igual você vê em algum vídeo que já tenha visto de aço, de fundição de aço, que você vê lá o aço vermelho assim, ele vai ficar do mesmo jeito. Você vai aquecer o aço até ele ficar vermelho, laranjado, que sai chispa dele, tá? É fácil? Não é fácil fazer churrasqueira, não é fácil, tá? Mas você consegue, soprando ar consegue. Então você vai aquecê-lo até ele ficar laranjadão, vai tirar ele e vai deixar ele esfriar. Não vai pôr em nada, deixa ele esfriar, certo? Ao ar mesmo, ao natural. Deixa ele lá esfriando ao natural. Quando ele esfriar, você vai ter tirado a têmpera do aço. Aí ele vai estar mais mole para trabalhar. Então as tuas ferramentas não vão se acabar em cima do aço. Você ficar cortando aço temperado com a esmerilhadeira, você vai acabar com o disco rápido. Se você meter a lima ali, vai ser difícil de limar o aço, vai acabar com a tua lima, vai exigir o dobro do esforço. Então, tira a têmpera do aço primeiro, tá? Tirou a têmpera do aço, ótimo, aí a gente vai para o corte.
Aí a hora que você vai colocar o desenho da tua faca em cima do aço, tá? É igual reguinha, gente. Coloca em cima do aço, pega a canetinha e desenha em volta, tá? Desenhou em volta, você tem lá o desenho da faca no aço. Aí é a hora da esmerilhadeira entrar em ação. Ou você está fazendo uma faquinha pequena no aço fino, tu vai entrar com a serrinha e vai ter que ter paciência. Vai cortar o formato dela o mais próximo possível. Por que o mais próximo possível? Porque o que sobrar aqui, tu vai ter que tirar no desbaste e vai ter que tirar na lima. Então, quanto mais próximo você conseguir cortar o formato, melhor vai ser, tá? Bem melhor vai ser mais fácil o teu trabalho. Cortou o formato, ótimo. Entra com a esmerilhadeira, tá? Entra com a lima para tirar toda aquela rebarba feia que fica do corte e tentar ir trazendo o máximo possível ela no formato que você quer, tá? No formato ideal. Esse trabalho talvez seja um dos mais difíceis na hora de produzir, é deixar o formato adequado, deixar o formato ideal, tá? Feito isso, deixou o formato adequado, ou seja, já está certo, está no formato. Ou seja, está no formato, não tem rebaixo, não tem detalhe, não tem nada, só está no formato. Conseguiu deixar no formato, isso é com a lima, tá, gente? Lima comum. Tem um vídeo de lima aqui no canal, dá uma olhada aí nos vídeos do canal, você vai achar lá um vídeo sobre limas, tá? Então você vai usar a lima para fazer o desbaste do aço e ajudar a deixar nesse formato que está aqui, tá? Para ajudar a botar no formato. Esmerilhadeira também com disco de desbaste, tá? Para ajudar a deixar no formato. Botou a faca no formato, aí é a hora dos detalhes, certo? Aí vem a hora dos detalhes. Você vai fazer os furos para os pinos, isso você pode fazer utilizando uma furadeira, tá? Lembrando, tirar a têmpera do aço vai fazer com que tua furadeira consiga furar o aço. Você furar um aço temperado, você vai moer as brocas tuas e não vai furar nada, tá? Então com furadeira tu consegue fazer isso aqui, os furos aí, tá? Faça o furo por lanyard, faça o furo por parafuso ou pino. Eu aqui coloquei pino, mas nós já vamos chegar nesse ponto. Faz os furos aqui para prender. Detalhes, eu nesta faca aqui, eu fiz um grip em cima. Como que eu fiz o grip? Muita gente pega a esmerilhadeira e passa o disco ali para fazer. Eu no caso não usei esmerilhadeira, eu fiz na lima, tá? Eu peguei uma lima, não está aqui minha lima grande, mas eu peguei uma lima e coloquei a lima de lado aqui e fiz com a lima, com a própria espessura da própria lima. Fiz com ela de pé. Então eu peguei a lima aqui, passei a lima aqui até ela fazer cada dente desse do rebaixo. Detalhe, eu não marquei dente nenhum, isso aqui foi no olhômetro, tá? Eu fiz um dente, coloquei mais ou menos a distância da lima, fiz mais um dente, mais ou menos a distância da lima e assim fui fazendo os dentes dela, tá? Mas na tua faca você não precisa fazer dentes nela, tá? Mas se tu quiser fazer um gripzinho, tu pode dar uma limadinha com a própria espessura da lima para fazer umas ondulações no aço para ajudar na pega. Tudo trabalho de lima, é na mão mesmo, tem que ter paciência, tá? O rebaixo, essa é a parte mais lazarenta de fazer da faca, tá? O rebaixo é o que vai dar perfil de corte para a tua faca. Aí você vai escolher o perfil que você quer fazer, tá? Tem os perfis que são mais tipo cunha, mais arredondados. Tem o perfil partial flat, como esse que eu fiz, que ele começa da metade, vai até o encontro, né, até o marco zero da faca, tá? Tem total flat, que daí você vai fazer o rebaixo inteiro aqui, até em cima, tá, do dorso, você vai fazer um rebaixo. Qual rebaixo melhor para você escolher? O que você quiser. Quando você está produzindo, a graça é você poder escolher o que você achar mais bonito, o que você achar mais interessante para você. O detalhe, o principal detalhe é o seguinte: quanto mais fino esse rebaixo aqui, tá? Quanto mais fino, mais tua faca pega fio de corte e menos resistente a impacto ela é, tá? Então quanto mais fino o fio, esse rebaixo, mais ela vai ficar com perfil de navalha, em compensação ela vai aguentar menos pancada. Quanto mais grosso o perfil de corte, tá? Aqui mais grosso, certo? Menos, no caso, mais pancada ela aguenta, vai ficar mais resistente, só que o fio dela fica um pouco menos, no caso, fica um pouco menos afiado, tá, gente? Ele vai ficar um fio que corta um pouco menos, certo? Só que fica mais resistente. Por isso que dificilmente vocês veem machado com esse perfil de corte aqui, certo? Outro detalhe aqui interessante na hora de você fazer.
Quando você vai fazer o rebaixo, como é que eu fiz o rebaixo? Como eu produzi o meu rebaixo? Muita gente usa jig. O que é o jig? O jig é um molde que você vai colocar para deixar o perfil de corte em um determinado formato, tá? Então o jig é um molde, é um gabarito. É isso que é o jig. Achei a melhor palavra, é um gabarito. Um gabarito que você vai colocar aqui em cima da lâmina na hora de limar. Geralmente a pessoa pode fazer esse jig na faca ou fazer o jig na lima para que ela fique numa posição parada, sempre na mesma posição. Eu recomendo não usar jig. Não usa jig. Você está fazendo uma faca artesanal, tá? Use o artesanal do nome. Faz na mão mesmo, tá? Faz na mão, vai na cara e na coragem. Se a primeira não sair boa, a segunda pode sair melhor, mas acostuma a fazer isso na mão, tá? O que vai facilitar a tua vida para dizer, mas então eu vou começar a lixar na serra aqui. Não, não é bem assim, tá? Eu tenho uma faca de 10 milímetros, como essa aqui. Se ela tem 10 milímetros, então o meio dela são 5 milímetros, correto? Então tu vai pegar uma régua, tu vai pegar um paquímetro e tu vai medir 5 milímetros aqui, tá? Vai medir 5 milímetros, o meio. Mediu 5 milímetros, tu vai pegar uma canetinha, um marcador permanente, vai fazer um pontinho, né? A cada 5 milímetros desse que você marcou do meio. Marcou um pontinho, vários pontinhos aqui, aí tu pega e traça uma linha nela inteira, que é a linha que demarca o meio da faca, certo? Demarcou o meio, é claro que aqui vai estar grosso também, né, com os 10, demarcou o meio, aí você vai começar a aplicar o trabalho com a lima. Você pode até pegar a esmerilhadeira e tirar o grosso de cima, que você sabe que você vai poder tirar um bom tanto sem matar a peça. O que é matar a peça? É quando você tira demais e você acabou lascando com tudo, tá? Aí você acaba tendo que mudar o perfil de corte ou afinar demais o perfil. Então tu pode tirar um tanto com a esmerilhadeira com o disco de desbaste, tá? E depois vai trabalhar com a lima. Aqui inevitável, tu vai ter que usar lima. Se fosse um cuteleiro profissional, teria uma lixadeira de cinta. Então botaria na lixadeira de cinta para fazer por desbaste e boa, ia desbastar a faca na lixadeira de cinta. Se tu quer fazer em casa, tu vai ter que usar lima. Então tu vai ter que limar e ter saco para fazer isso. Tu vai levar horas e horas e horas e horas. Tem que ter paciência. Você vai levar mais de um dia provavelmente, como eu levei. Mais de um dia. Levei horas para fazer esse rebaixo, tá? Uns 2 dias. A fio, direto, madrugada inteira. Então você vai rebaixar, vai passar lima até chegar naquela linha do meio. Quer dizer, quando você estiver chegando com a lima naquela linha do meio, quer dizer que você chegou no máximo que você pode descer, tá? Se você passar do meio, você vai matar, o fio vai ficar torto. Então tu vai desbastar até chegar bem na metade da faca. Aí não importa qual o ângulo que tu quer fazer. Se tu vai fazer assim, se tu vai fazer mais deitado, mais alto, não importa. O que importa é que quando tu começar a limar, mantenha o ângulo que tu está fazendo. Não faz isso aqui com a lima. Tá? Não pega a lima e fica dançando com a lima ali. Mantém o ângulo. E tu consegue fazer isso na mão. Tá? Prende a faca numa bancada assim, bonitinho. Tu pode usar um grampo C desse aqui, por exemplo. Ó. Usar um grampo C desse, vai prender a faca numa bancada assim, deitadinha, de lado. E tu vai pegar a lima e vai começar a trabalhar com a lima em cima dela. Tá? Não altera o ângulo de corte. Põe a lima numa posição e mantém aquela posição. A minha lima não está aqui. Vou pegar esse aqui como exemplo. Colocou aqui para fazer o desbaste. Vai fazendo isso e não se apressa. O que acontece? A pessoa começa a se desesperar para acabar de uma vez e começa a ficar dançando com a lima em cima do aço. E nisso vai ficando tudo torto. Tá? No olhômetro, às vezes fica uma margenzinha de erro, fica 1 milímetrozinho de diferença. Mas isso é perdoável numa faca que está sendo feita à mão. Tá? Agora, se tu ficar dançando demais com a lima, tu vai acabar com o fio. Então, colocou na posição, mantém a posição. Não muda a posição dela, tá? Depois que tu fizer um bom tanto de rebaixo, tu vai conseguir manter a posição com mais facilidade, porque ela vai criar um chanfro onde tu tá limando. E aí tu vai limar, lima, 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 até chegar aqui no marco, no caso, no meio da faca. Se é uma faca de 10, vai ser 5. Se é uma faca de 5, vai ser 2,5, tá? Até chegar nesse marco. Fez isso, tu vai virar do outro lado e fazer o mesmo do outro lado até ela chegar no meio. Chegou no meio, tu tem o perfil de corte feito, certo? Chegou no meio, tu vai ter o teu perfil de corte. O interessante é que quando tu chegar nesse ponto aqui,
e tu sentir que ela começar a cortar, ela vai começar a dar corte já, tá? Quer dizer que ela chegou no zero do fio, certo? E tu vai conseguir fazer teu fio. Então, como eu falei, melhor dica para vocês, não dança com a lima na hora. Coloca a lima e deixa ela na mesma posição, certo? Fiz o rebaixo dela aqui, ok? Fiz o rebaixo, fiz aqui em cima. Aí chegou a hora de fazer aqui embaixo. Eu fiz isso aqui, tá, gente? Isso aqui, o que eu fiz? Como é que eu fiz esse furinho aqui embaixo, né? Esse acabamentinho aqui. Isso aqui tu pega a furadeira e faz um furo. Aí tu pega uma lima redonda e passa ali para dar uma desgaçadinha para ficar redondinho. Pronto, tá feito. Não tem erro. É mais fácil de fazer do que o perfil de corte, tá? Feito isso, feita a lâmina, com a lâmina pronta, já com os desbastes que eu precisava fazer, que é muito mais difícil do que eu estou falando aqui para vocês. Aí você vai entrar com o trabalho de endurecer o aço novamente, tá? Como que você vai endurecer o aço novamente? Tu vai voltar lá para a churrasqueira de novo, tá? Mesmo processo que tu fez para amolecer o aço, tu vai fazer para endurecer o aço. Uma dica que eu dou para você saber o ponto legal para endurecer o aço, colocou na churrasqueira, aí tu vai pôr a faca, tá? Já cortada. Detalhe, tu vai fazer a têmpera da lâmina, só que antes de fazer a têmpera, até eu tô pulando em direto para a têmpera, pega a lixa e mete a lixa aqui para ficar um acabamento liso, tá? Como é que tu vai conseguir? Começa com a lixa 100, passa para a lixa 400, aliás, para a lixa 230, depois vai para a lixa 400, depois 600 e depois 1200. Ele vai ficar bem lisinho o aço, tá? Bem lisinho. Aí tu manda para churrasqueira para têmpera. Botou na churrasqueira, mete secador de cabelo, qualquer coisa que assopre ar, aquece o aço até ele ficar laranjado, tá? Ele fica uma cor cereja. Falam cereja, mas ele fica luminoso, tá? Chega a chispar o aço. Como é que eu sei que está no ponto ideal para me temperar? Pega um pedaço de imã, tá? Deixa do lado da churrasqueira e aquece o aço. Ficou tudo laranjadão aqui, fica bem laranjadão. Encosta no imã. Não pegou no imã, o imã não está atraindo o metal, é porque está no ponto certo. Aí tu pega e vai mandar isso aqui dentro do óleo, tá? Qual óleo que eu vou utilizar? Eu utilizei o óleo do motor do meu carro que eu troquei, 15W40, tá? Troquei o óleo, peguei o óleo velho, botei numa lata, certo? E foi nesse óleo que eu temperei o aço, certo? Foi nesse óleo que eu fiz a têmpera. Então você pode usar óleo de trator, óleo de caminhão, qualquer óleo de motor queimado você vai conseguir usar para fazer a têmpera, tá? Então eu fiz um reaproveitamento, usei o óleo velho do motor do meu carro, da troca do motor do meu carro, tá? Colocou, esquentou, colocou dentro do óleo, ele vai fazer o resfriamento e vai dar a têmpera na lâmina. Cuidado que na hora que você botar no óleo, tá? Vai dar, é óbvio que vai estar muito quente a lâmina, então pode ser que o óleo venha a pegar fogo. Quando eu coloquei essa aqui, pegou fogo. Aliás, quase me queimou a sobrancelha. Quase que eu fiquei sem sobrancelha, porque eu coloquei e para segurar o aço eu não tenho aquelas pinças de cuteleiro. Eu usei uma truqueza, tá? Que é aquele utilizado para construção. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu pegar ela para vocês aqui. Aqui, ó, utilizei uma truqueza para segurar. É óbvio que tu não vai segurar com a mão isso aqui, né? Senão tu vai se queimar. Então, segurei com a truqueza, tirei lá da churrasqueira. Importante usar luva também, eu estava usando luva. Coloquei no óleo. Colocou no óleo, cuidado, porque ele, né, às vezes pode levantar lavareda, fogo. Coloca no óleo e deixa no óleo. Deixa ela esfriar lá dentro do óleo, tá? Esfriou no óleo, tu vai ter feito a têmpera. Ou seja, tu devolveu a rigidez para o aço novamente. O aço vai ficar duro, cara. Duro, duro. Só que qual que é o problema? O aço vai ficar duro demais. Ele vai ficar tão duro que ele vai se tornar quebradiço, tá? Então essa dureza do aço, depois você vai ter que fazer um alívio no aço para ele não ficar quebradiço. Mas eu já vou chegar nessa parte. Temperou o aço, é óbvio, tu vai tirar, tu fez aquele tudo lisinho, né? Pois é, vai sair tudo encarepado, preto. Aquela carepa preta, tu vai lixar novamente, tá? Não precisa lixar igual um condenado até 1200, tá? Passa uma lixa 250 em cima que tá mir de bom, tá? Uma lixa 250, até aí uma 250, uma lixa 230, tá? Feito isso, passou a lixa 230, 400, 600,
Aí tu vai fazer o alívio do aço. Como que eu fiz o alívio do aço? Tá? Eu fiz o alívio do aço colocando ela dentro do forno elétrico. Então eu peguei o forno elétrico aqui da minha casa a 200 graus, tá? Deixei 1h30, 2 horas mais ou menos, tá? Dentro do forno. Quando terminar essas 1h30, 2 horas, você vai tirar a faca do forno com cuidado, que vai estar quente, e você vai ver que ela vai estar bem amarelada, um amarelo mesmo, tá? Alguns lugares bem amarelado, alguns vai estar um pouquinho roxo, normal, tá? Mas a princípio, em maior parte, ela vai estar bem amarelada, tá? Esse processo do forno elétrico é o chamado revenimento, que é para aliviar as tensões do aço, tá? Para fazer com que aquela tensão que ficou da têmpera alivie e não deixe a tua faca quebradiça. Temperou, fez o revenimento, ok, aí tá tranquilo, tua faca praticamente já está pronta. Aí é hora de passar para o acabamento. Você pode lixar a tua faca novamente, tá? Com a lixa 100, 230, 400, 600 e 1200, que ela vai ficar bem lisinha e o aço vai ficar até espelhado, certo? Depois daquele revenimento com o forno a 200 graus, como fica, né, 200 graus de temperatura, como fica aquelas manchas, tu vai ter que lixar para dar o acabamento novamente, naturalmente. Feito isso, ficou lisa. Se tu quer deixar ela espelhada, acabou por aí. Tu vai fazer o cabo, tá tudo certo. Se tu quiser fazer esse efeito que está aqui nessa lâmina, esse efeito aqui, que ele é acinzentado, tá? Este efeito acinzentado, isso aqui é percloreto de ferro. O percloreto de ferro, quando tu coloca a lâmina lá dentro, ele é ácido, tá? Ele é ácido. Então ele vai corroer a lâmina, por isso que ela fica dessa cor, tá? Ele forma uma camada de óxido de ferro por cima do aço. Isso aqui protege ela mais contra arranhões, tá? Protege até um pouco, na verdade, da oxidação. E deixa com esse visual bacana, né? Fica uma coisa meio, né? Fica uma coisa bem, como é que eu posso dizer, rústica, tá? O percloreto de ferro tu compra em loja de eletrônica, tá? Tu compra ele em pó ou tu já compra ele diluído. O ideal seria comprar em pó, tá? Qual que é a mistura de percloreto de ferro? O percloreto de ferro, ele é uma mistura de 1 para 3, tá? Então 1 de percloreto para 3 de água, certo? Lembrando que quando tu coloca o percloreto na água, o pó, que você ativa ele na água, tá? Quando tu coloca ele na água, lembrando, sempre coloca o percloreto na água e não a água no percloreto, porque o percloreto ele entra uma reação química e ele esquenta pra caramba, tá? E tu vai fazer essa mistura dentro de um recipiente plástico, tá? Se tu fizer ele numa lata, por exemplo, ele come o aço, então ele vai comer o aço da lata, tá? Então faça num tubo de PVC, não vai fazer numa garrafa PET, porque ele vai derreter a garrafa PET. Então faça num tubo de PVC que é mais duro, põe uma tampa, né, um tampão para fechar, e daí tu coloca, faz a mistura do percloreto. Põe a água primeiro e o percloreto depois, tá? Não o percloreto depois a água, por causa da reação química. E faça isso no ambiente aberto, porque ele solta um gás, tá? O gás cloro, quando você está fazendo essa mistura. Então misturou o percloreto, ele vai esquentar bastante, vai esquentar, tá? Deixa ele esquentar, não tem problema, porque é a reação química dele. E uma vez que você misturar e esquentar, o percloreto vai estar ativo, vai estar pronto para ser utilizado, tá? O percloreto, eu vou ser mais específico para vocês. Deixa eu pegar aqui. Aqui está o percloreto, ó, tá? Aqui está a mistura de percloreto, tá? O percloreto ele corrói o metal, tá? Ele fica esse amarelão aqui, ó. Ele corrói o metal, tá? Então você vai mergulhar a tua lâmina no percloreto e tu vai deixá-la lá dentro por uns 20 minutos, tá? Na verdade, como ela corrói, depende do efeito que você quiser. Se quiser um efeito mais escuro, tu deixa mais tempo, menos escuro, tu deixa menos tempo, tá? Quantos minutos que eu deixei essa lâmina para ficar desse jeito? Eu deixei ela 40 minutos dentro do percloreto, tá? Eu mergulhei e larguei 40 minutos lá dentro, porque eu queria o máximo possível desse efeito aqui, tá? Então, no caso, uma parte de percloreto para 3 de água, seria assim. Fiz a mistura,
ela esquentou, muito cuidado na hora de fazer isso. Na verdade é o seguinte, comprou o percloreto, ele vem com um manualzinho. Dá uma lida no material, tem lá no manual que tem dicas de segurança, tá? Usa luva, porque ele é ácido e corrói a pele, tá? É perigoso. Então usa EPI na hora de fazer isso, tá? Usa luva, máscara. Depois que ele tá feito assim, ó, aí já não é tão perigoso trabalhar com ele, tá? Mas ainda assim usa EPI, tá? Mergulhou, tirou. Tirou a faca, ela vai sair bem escura assim do jeito que tá aqui. Aí é a hora de tu pegar, levar numa pia, tá? Lavar com uma esponja. Passa uma esponja para tirar o excesso. Ele vai sair um pretume de cima da lâmina e você vai ficar com esse aspecto aqui, ó, tá? Vai ficar com esse aspecto. Se tu tiver com têmpera seletiva, tá? Ele vai aparecer a têmpera, tá? Onde está temperado ele vai fazer um efeito e onde não está temperado ele vai fazer outro, tá? Então se tu fez têmpera seletiva, vai temperar só uma parte da lâmina, fique ciente que quando você pôr no percloreto ele vai dar diferença, ok? Então eu deixei 40 minutos, você pode deixar menos, se você quiser um efeito mais suave. Tirou, passou a esponja. Viu que o efeito ficou legal? Ah, gostei nessa cor, ótimo. Se você viu que não ficou ainda do jeito que você quer, manda pro percloreto de novo, tá? Mas se o efeito tá legal do jeito que você quer, eu por exemplo vi aqui, 40 minutos ficou bom. Fui lá, né, dei aquela lavada, passei esponja. Qual que é o problema do percloreto? Ele corrói o aço, ele é ácido, tá? Então, depois que você usa o percloreto, ok, eu consegui o efeito que eu queria com o percloreto. Eu tenho que tirar a acidez dele, eu tenho que desativar esse percloreto que está em cima da faca. Como que eu vou desativar o percloreto? Como é que eu vou fazer ele parar de continuar comendo o aço da faca? Senão ele vai comer a faca inteira, tá? Ele vai oxidar a tua faca toda. Como é que eu vou parar esse efeito? Tu vai fazer uma mistura de bicarbonato, tá? De bicarbonato de potássio, aquele que tu compra na farmácia. Sabe aquele que tu toma para queimação no estômago? Tu vai comprar o mesmo, tá? Tu vai pôr uma colher de chá, tá? De chá? Uma colher de chá para cada 300 ml de água, tá? Aí depende de quanta água você precisar, depende do tamanho da lâmina, né? Então, uma colher de chá para cada 300 ml, certo? Mistura aquilo bem, a água e o bicarbonato. Isso tu não precisa de máscara, porque não vai te fazer mal nenhum, tá? Mistura ele e mergulha a tua faca lá dentro e deixa uns 15, 20 minutos. Porque o bicarbonato ele vai neutralizar a ação do percloreto de ferro, tá? Ele vai fazer a neutralização. Então, ele vai tirar a ação do percloreto. Então, o percloreto vai parar de comer a lâmina da faca. E ele vai ficar com o efeito normal dele que está aqui, só que ele vai parar a ação de corrosão dele, certo? Deixa lá 15, 20 minutos, certo? Tirou de lá, a tua lâmina vai estar pronta. Você pode passar para o cabo, tá? Se tu vai fazer um cabo com pinos, por exemplo, eu fui no material de construção, numa casa de ferragem, e comprei essas varetas aqui, ó. Essa vareta é utilizada para solda, tá? Na verdade, sabe como é que eu pedi essa vareta? Eu cheguei e falei, cara, eu quero fazer o cabo de uma faca, eu quero qualquer barra cilíndrica de aço que você tiver aí, em determinada espessura. Aí o cara já se ligou, ó, tem isso aqui, ó, serve, é para solda. Eu falei, varetinha de solda, serve. Então eu peguei, isso aqui não é eletrodo não, tá? Não é eletrodo, solda, eletrodo. Ele é para outro tipo de solda, ele é só a vareta mesmo de metal. Peguei aqui, cortei os pinos, tá? Fiz o cabo em buia, tá? Detalhe, para colocar a faca no percloreto, eu posso pôr com o cabo, colocar o cabo e depois mergulhar no percloreto? Não faça isso, porque o percloreto vai infiltrar por baixo do cabo e periga ele continuar comendo a faca por baixo do cabo. Então deixa para pôr o cabo depois, tá? Então daí você vai cortar o teu cabo, vai colocar o cabinho aqui, aí gente, aí vai da mão do artista, tá? Cortou o formato do cabo, tu vai pôr ele em cima aqui, certo? E daí tu vai fazer o detalhe dele na mão, na lima, na lixa, tá? A madeira é fácil de trabalhar, então tu vai fazer o detalhezinho dele, arredonda os cantinhos, tá? Como é que eu fiz para deixar igual? Tá vendo que aqui, ó, é igual, ó. Esse rebaixo é exatamente igual esse. E aqui ainda, ó, tá vendo que aqui, ó, perto dos pinos também tem um trabalhado aqui. Como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz para acertar isso, sendo que um tá de cada lado? Antes de colocar o cabo aqui, primeiro eu cortei o cabo no formato, depois eu peguei as duas talas, juntei elas e trabalhei com elas juntinhas. Então eu peguei e lixei um lado e lixei o outro. Fica fácil de você perceber
que está igual, tá? É mais fácil do que você fazer direto na faca. Mas quem quiser fazer direto na faca, pode fazer, tá? Fez aqui, certo? Você vai pegar os pinos que você cortou, certo? A faca, já com o furado, tem que casar os furos, tá? Da faca tem que casar os furos com os furos da lâmina que você fez anteriormente. O diâmetro do furo tem que ser igual, tá? Eu usei aqui 4 milímetros o pino, tá? Então você faz um furo de 4 milímetros na faca, faz um furo de 4 milímetros nas talas, tá? Tem que ser tudo 4 milímetros, tem que ser igual para a vareta conseguir passar. Vai comprar uma araldite, vende em qualquer mercado, mistura aquela araldite, faz lá a mistura da araldite, pega um pincel, passa nas talas, tá? Encosta as talas aqui, tenta casar os furos, tá? Antes de pôr o pino, eu casei os furos antes, para os furos ficarem bem certinhos, tá? Eu coloquei um preguinho assim para os furos ficarem alinhadinhos. E prensei isso aqui, aí eu peguei os pinos, passei cola nos pinos, botei no buraco e lepe martelo em cima, até varar do outro lado. Quando atravessou do outro lado, certo? Atravessou, o pino ficou atravessado. Cadê minha barrilha aqui? Ela ficou atravessada assim, tá? Então fiquei com aquelas pontas sobrando, certo? Então coloquei os 3 pinos, deixei secar bem. Como é que eu travei aqui as talas? Utilizei novamente isso aqui, ó. Eu coloquei aqui e prensei, coloquei mais de um, coloquei um embaixo, no meio e um em cima, tá? Esse grampo C aqui, vende em casa de ferragem. Travei aqui as talas, certo? Travei elas, no caso. E depois de seco eu tirei. Aqueles pinos que estavam sobrando aqui em cima, eu cortei fora, passei a lixa, para ele ficar justinho com a madeira, tá? Depois de pronta, peguei um vernizinho marítimo, bem ralinho, tá? Não passa verniz grosso que a faca fica grudenta, tá? Bem ralinho, mistura de verniz marítimo com thinner, deixa bem, tá? Bem ralinho. E não precisa nem pincel, tu pode passar com o dedo, tá? Passei com o dedo assim e passei em cima da lâmina suavemente, tá? Para ficar com essa cor mais escura, já que até a embuia por si só ela já é escura. E nisso estava pronta a faca, tá? Uma coisa interessante, depois de você tirar do percloreto, escolhe quem quer fazer, faz. Tem gente que faz e tem gente que não faz. Quando você tirar o aço lá do percloreto, tem gente que depois de tirar do bicarbonato, né, você tira do bicarbonato, dá uma lavada nela de novo e passa WD-40, deixa ela algumas horas no WD-40. Tem gente que faz e tem gente que não faz, tá? Eu deixei umas 2 horas no WD-40, 2, 3 horas, mas daí eu já estava de saco cheio, queria fazer o cabo de uma vez, aí eu peguei, deixei aquelas 3 horas, dei uma limpada nela, tá? Mas tem gente que não coloca no WD-40, só lava com percloreto, só lava com bicarbonato e acabou, tá? Lava para neutralizar ali, põe ela no bicarbonato e pronto, e já vai direto para o acabamento, tá? E daí tu vai ter tua faca. Uma faca dessa, naturalmente, tu tem que conservar ela, tá? O ideal é que você faça sempre a limpeza, passe um óleo, eu uso óleo de máquina, tá? Se é uma faca que você vai utilizar para cortar alimentos, que deve ficar ruim se usar óleo de máquina, né? Utiliza azeite de oliva, tá? Aquele azeite virgem que vende no mercado, extra virgem, pega um azeite daquele, passa em cima da lâmina, deixa ela encebadinha para conservar a lâmina num bom estado, tá? Esse efeito do percloreto, quanto mais você utilizar a tua faca, ele vai enfraquecendo, então a tendência é que esse cinzão dela aqui vá saindo com o tempo. Depois que, quando enfraquecer esse cinza dela aqui, tá? Quando enfraquecer, tu pode voltar novamente a dar um banho de percloreto, daí tu pode deixar com o cabo, só que a tendência é que esse aqui vai sair, porque é onde corta, né? Aqui no cabo dificilmente vai sair o percloreto, tá? É o óxido de ferro. Então, gastou aqui, volta para o percloreto de novo, dá lá uma trabalhadinha, um banhinho no bicarbonato de novo para neutralizar e faz o mesmo processo novamente. Você vai voltar até a lâmina preta de novo, certo? E assim é umas dicas que eu posso dar para vocês fazerem as facas. Erros que eu cometi: não uso um aço tão grosso, tá? A não ser que tu esteja ciente que tu vai trabalhar muito para chegar no resultado ideal, tá? A afiação tu faz depois, faz na pedra, faz com a lima, usa chaira, faz do jeito que você achar melhor, tá? Na verdade, quando tu terminar esse projeto e tu fizer um rebaixo bem feito,
tu já vai estar sentindo um bom fio nela, tá? Que pode cortar aí até seu dedo. Então toma cuidado, que até a fase de acabamento em que a faca já está com o rebaixo feito, tem que tomar mais cuidado, usa luva para não acabar cortando os dedos, principalmente quando você está lixando aqui, tá? Você está com a lixa aqui, ó, às vezes escapa a lixa e teu dedo vai lá no fio de corte. Então muito cuidado, tá? Muito cuidado. Então, ferramentas para fazer uma faca dessa aqui. São dicas interessantes. Esmerilhadeira seria o ideal para fazer o recorte do molde e desbastes, tá? Esmerilhadeira. Tem um vídeo aqui no canal, quem tiver dúvida entra lá. Limas, tá? Não só a lima comum, lima de meio corte, como uma lima redonda também. Uma lima redonda é muito interessante, tá? Que daí... principalmente foi uma das principais que eu usei. Usei a lima chata e usei a redonda. A redonda, ela é uma mursa bastarda. Ela tem um corte, ela tira mais material, tá? Ela desbasta mais. Outra coisa interessante para você utilizar são essas pequenas limas aqui, ó. Isso aqui tu compra o joguinho delas, tá? Ela vem lima redonda, lima quadrada, triangular, lima tipo faca, vem lima meia cana, vem várias limas num joguinho, tá? Esse aqui eu comprei, é da Wonder, ó. Eu paguei em torno de, acho que foi R$34 no jogo, tá? Isso aqui é muito legal para te fazer esses acabamentinhos aqui, tá? Para te dar um retoquinho aqui em cima nesses acabamentos, tá? Esse joguinho de lima é bem interessante para vários trabalhos. Isso aqui vende em casa de ferramentas por aí, tá? Então é uma lima interessante. Outras ferramentas, tu vai ter que ter muitas folhas de lixa, tá? Essas que eu falei para você, lixa 100, 230, tá? Não precisa ser exatamente 230, pode ser um pouco mais, tá? Um pouco menos. A lixa 400, a 600 e a 1200, tá? Você vai ter que ter essas lixas. Fora isso, materiais, uma boa madeira para o cabo, tá? E é claro, tava até esquecendo, é óbvio que para cortar o cabo aqui, tá, gente? Tu pode cortar com a serrinha, ou se tu tiver uma serra tico-tico, melhor ainda, aquelas elétricas. Se não, tu corta com a serrinha. Eu tenho uma tico-tico elétrica, então me facilita a vida, né? Mas na serrinha tu também consegue cortar. Caso tu não esteja com saco de fazer um cabo de madeira, mete um paracorde no cabo e tá tudo certo. O paracorde não vai dar esse visual rústico que fica bonito, mas também vai ficar um design legal, com a vantagem de que quando enfraquecer o percloreto, ou caso tua lâmina comece a pegar alguns pontos de oxidação, tu pode tirar todo aquele paracorde e fazer todo o trabalho de lixo em cima dela de novo e depois voltar para o percloreto de volta, tá? E botar depois o paracorde novamente. Então é uma saída bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você tiver alguma dúvida sobre esse projeto que eu fiz, é um projeto interessante, que deu trabalho pra cacete, mas ficou legal. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Eu estou gravando aqui uma live, vou dar sequência aqui mais um tempinho para conversar com o pessoal. Essas lives são corujonas mesmo. Se você perdeu essa e quer assistir a próxima, elas vão sair sempre nesse mesmo horário, tá? É o horário que eu posso fazer, tá? Não é minha escolha, é o horário que eu posso fazer. Então quem pode acompanhar, fique atento sempre, que as lives do canal sairão nestes horários aí, pra gente tratar de alguns assuntos, ou até mesmo falar de algumas coisas, ou simplesmente bater um papo, ok? Então eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo do canal Sobrevivente Urbano. Não deixa de se inscrever, tá, no canal, de compartilhar o vídeo, de curtir, que faz toda a diferença para o nosso trabalho, tá certo? Então muito obrigado e a gente se vê num próximo vídeo do canal Sobrevivente Urbano.